que seriam essas chamadas massas de ar? Massas de ar são grandes porções de ar atmosférico que se deslocam pelo planeta, levando para as demais regiões suas características, sejam características de temperatura, sejam características de umidade. Então, isso acaba fazendo com que essas massas carreguem consigo esse DNA, digamos assim, o DNA temperatura, o DNA umidade. Esse movimento deve-se a uma série de fatores, como por exemplo o movimento de rotação da Terra. Mas o principal fator para a gente entender as massas de ar, sem dúvida nenhuma, ou o movimento das massas de ar, sem dúvida nenhuma, é a pressão atmosférica. Tá? A pressão é que vai ser responsável por esse movimento. Quando a gente fala das massas de ar, de acordo com as temperaturas, as massas de ar elas podem ser quentes ou frias. Massas de ar quentes, tropicais, equatoriais. Massas de ar frias, massas polares. Então, nós temos massas de diferentes temperaturas. Essas massas, ao sair de sua origem, ela leva essa característica. É claro que ela vai se afastando de sua origem e vai perdendo um pouco dessas características, tá? Quanto à umidade, essas massas elas podem ser úmidas ou podem ser secas. Vamos lá. Todas as massas que nascem nos oceanos são úmidas. Então, quando você vê polar atlântica, polar pacífica, polar índica, tropical índica, não importa, nasceu no oceano, essas massas são úmidas. Então, elas levam consigo umidade. Mas cuidado, tá? Nem todas as massas úmidas nascem nos oceanos. Existem massas úmidas que nascem no continente. Falo já uma delas. Quanto às massas secas, o que a gente pode dizer? Todas as massas secas nascem nos continentes. Porém, nem todas as massas que nascem nos continentes são secas. Vamos a um exemplo básico. Tem uma massa chamada massa equatorial continental. Por ser equatorial, a gente tira logo a seguinte conclusão: é uma massa quente. Por ser continental, essa massa vai ser uma massa o quê? Seca, ou deveria ser uma massa seca. Mas sabe onde é que essa massa nasce? Na Amazônia. É impossível uma massa nascer na Amazônia, ainda que seja uma região continental, e ser seca. Por causa da evaporação dos rios, do volume de água que aquela região tem, por causa da transpiração da vegetação e por causa da alta temperatura. A gente vai ver isso já já. A alta temperatura ela faz com que o grau de evaporação seja muito grande. Então tudo isso contribui para que a gente tenha uma grande umidade nessa massa equatorial continental, apesar dela ser uma massa continental. Massas de diferentes temperaturas, elas se deslocam continuamente de uma área para outra. Pois bem, há sempre uma condição das massas elas se encontrarem, massas de diferentes temperaturas se encontrarem. Todas as vezes que massas de diferentes temperaturas se encontram, nós chamamos isso de frentes. Então, quando massas de diferentes temperaturas se encontram, nós temos as frentes. Pois bem, se a massa quente ela empurra a fria, claro, ao empurrar a fria, a massa quente ela sobe, mas ela não deixa de empurrar. A gente tem nisso uma frente quente. Isso é muito comum nas áreas frias. É mais comum se sentir isso nas áreas frias, por quê? Porque as massas frias nascem nas regiões frias, elas são frias, então, consequentemente, elas acabam recebendo essa visita, né, de uma massa quente que vem, né, em velocidade, que vem com força, e acaba empurrando a massa fria. Isso é frente quente. Já por sua vez, nas áreas quentes, como aqui no Brasil, o que acontece? A gente recebe a visita de uma massa fria. Então a massa quente está aqui, atuando nessa nossa região. De repente vem o quê? Vem a massa polar atlântica, que é uma massa fria e que tem uma atuação muito intensa agora no nosso inverno. Então, consequentemente, essa massa fria ela vem e ela acaba empurrando a massa quente. A tendência é claro que a massa quente ela suba, ela é mais leve.
Então, ao empurrar a massa quente para cima, mas ao empurrar a massa quente, aí a gente tem uma chamada frente fria. Pois bem, meus queridos, é isso que está acontecendo. Tá? Nós estamos tendo uma queda de temperatura, o sul do Brasil está muito frio e sofrendo com geadas. A massa polar chega até a Amazônia, provocando friagens. Por quê? Porque ela vem e ela acaba empurrando as massas quentes. Todas as vezes que ocorre uma frente, chove. Massa e temperatura se encontrando, isso acaba promovendo chuvas. A essas chuvas, nós damos o nome de chuvas frontais. É isso mesmo. Essas chuvas que estão acontecendo a todo momento no nosso inverno são chuvas causadas pela chegada de uma frente fria. Logo, a gente chama essas chuvas de frontais. Já vimos as chuvas orográficas, que são aquelas causadas pelo relevo a barlavento. Agora a gente está vendo as chamadas chuvas frontais. Chuvas causadas pelo encontro de massas de diferentes temperaturas. Pegue seu jornalico, já sai a revista das massas de ar. O que são massas de ar, Chavinho? São grandes porções de ar, nhonho. E como isso acontece? Por condições internas de temperatura, pressão e umidade homogêneas. O local de formação das massas de ar é denominado região de origem. E o que isso quer dizer, Chavinho? É no local de origem que a massa de ar irá adquirir suas características de temperatura, pressão e umidade, nhonho. Uma massa de ar que se forma sobre uma superfície gelada como a Antártida apresenta características típicas dessa região, ou seja, temperatura baixa, alta pressão e pouca umidade. Estou começando a entender. E esse deslocamento ocorre sempre no sentido das altas pressões para as baixas pressões. Como podemos classificar as massas de ar? Bom, nhonho, dentro dessa classificação diferencia-se ainda em continental, formadas em áreas continentais, ou oceânicas, formadas em áreas oceânicas. E como acontecem as massas equatoriais? Sua formação ocorre nas baixas latitudes, na região próxima da linha do Equador. Apresentam temperaturas elevadas quando formadas em áreas oceânicas, são úmidas. Se formadas em regiões continentais, são menos úmidas. Nós também temos as massas tropicais, que suas regiões de origem são as áreas próximas aos trópicos de Capricórnio e Câncer, entre as latitudes 25 graus e 30 graus, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. São massas de ar bastante úmidas, no entanto, se formadas em áreas continentais, normalmente são secas. Então eu já aprendi tudo sobre as massas de ar? Não, nhonho. Ainda tem as massas polares, que se formam nas regiões próximas aos polos sul e norte, sempre em latitudes superiores a 50 graus e por esses aspectos são extremamente frias. A polar continental é a mais fria e mais seca. A oceânica é mais úmida. Bem, galera, vamos falar agora de correntes marítimas. Quando a gente fala de correntes marítimas, a gente fala de quê? Grandes movimentos de massas de água que se deslocam dentro do oceano ou do mar de um lado para o outro. Esse movimento deve ser uma série de fatores: pressão, temperatura, salinidade. É isso que vai fazer com que nós tenhamos essas chamadas correntes marítimas. E, claro, não podemos esquecer do movimento de rotação da Terra. Entender correntes marítimas é a gente relembrar de um dos grandes momentos do cinema, uma obra-prima chamada Procurando Nemo. Lembram-se quando Marlin vai naquela busca desenfreada, buscar o seu filho, achar o seu filho, resgatar o seu filho das mãos dos pescadores lá? Ele precisa chegar a Sydney. E ele descobre que para chegar a Sydney, e ele conta com a ajuda da maravilhosa Dory, para chegar a Sydney, ele precisa encontrar a CLA. CLA quer dizer o quê? Corrente Leste Australiana. Lembram disso? Irmão, concentra, irmão. Irmão. Tá vivo? E aí, irmão?
que aconteceu? Ah, eu vi tudo, irmão. Primeiro tu ficou tipo... Aí a gente ficou tipo... E aí tu ficou tipo... Do que você tá falando? De tu, mini brother. Arrepiando aquelas águas vivas. Tu tocou mal terror, irmãozinho. De calma. Ai, minha barriga. Ô, irmão, não chama o Raul no casco não, falou? Na moral. Seu tartaruga. Ô, irmão, seu tartaruga é o meu velho. Meu nome é Crush. Crush? Jura? Tá bem, Crush. Eu tenho que chegar na corrente leste australiana, CLA. Irmão, tu tá nela, irmão. Saca só. Firma na prancha, irmão! Firma no quê? Só gás! Só gás! Então, qual foi a da parada de tu chegar aqui na CLA? Bom, a Dory e eu temos que chegar em Sydney. É nesse momento que eles mostram o quê? Justamente a chamada CLA, Corrente Leste Australiana. Então, olha aí, né, na imagem, você vê que essa água deslocando-se de um lugar para outro, parecendo uma água encanada, a gente chama isso de corrente marítima. As correntes marítimas, né, tal qual a circulação do vento, as correntes ela têm a característica de influenciar o clima de uma região. Como, por exemplo, se a corrente marítima é quente, ela tem maior grau de evaporação. Tendo ela maior grau de evaporação, consequentemente ela vai levar o quê? Ela vai levar chuvas para o continente. Chove no mar, chove no continente. Mas se as correntes marítimas forem frias, acontece o quê? Acontece justamente dela não levar chuvas para os continentes. Logo, as correntes marítimas é um dos fatores que... Correntes marítimas frias, tá? Não esqueça disso. É um dos fatores para que a gente entenda por que em determinados litorais a gente tem o quê? A gente tem desertos. Atacama, deserto do Saara, deserto do australiano, deserto da Namíbia, no sul da África. Todos esses desertos são desertos que têm contato com o litoral. Mas aí você não tem a influência da maritimidade. Aí você tem a influência da corrente marítima fria. E qual é a consequência dessa corrente marítima fria? Ela traz seca para os continentes. E ela acaba contribuindo para a formação dos desertos. A gente pode ver isso nessa imagem, né? Veja só, a gente pode encontrar aí correntes que realmente elas contribuem para a formação de desertos. Aqui na América do Norte, por exemplo, olha, corrente da Califórnia, corrente fria da Califórnia. Aí você tem o quê? Você tem o deserto do Colorado. Aqui na América do Sul, olha, corrente de Humboldt, aí você tem o deserto do Atacama. Aqui na Argentina, corrente das Falklands, aí você tem o deserto da Patagônia. Aqui na África, por exemplo, no norte da África, nós temos as chamadas correntes das Canárias, correntes frias também, deserto Saara. No sul, o deserto da Namíbia, ou Kalahari, olha aí, corrente de Bengala, corrente fria. E aqui o grande deserto australiano, olha aí, corrente fria também. Então, correntes marítimas frias é um dos fatores, não quer dizer que seja o único, ou não quer dizer que ele também vai interferir em todos os desertos, mas é um dos fatores da formação dos desertos. Bom, queridos, vamos falar do último fator climático, circulação geral da atmosfera. Falar desse assunto é falar de um assunto muito, muito recorrente nas provas de vestibular. Por isso que eu deixei um capítulo especial para que a gente falasse desse fator climático. Esse fator climático, circulação geral da atmosférica, depende muito da pressão. Vamos imaginar ar frio e vamos imaginar ar quente. O ar frio é uma área de alta pressão. O ar frio é formado por uma célula de alta pressão. Células de alta pressão significa o quê? Que são células que apresentam uma grande concentração de moléculas.
frio. As moléculas estão juntinhas, estão densas, estão concentradas, né? Estão se aquecendo. Então, a gente tem ar frio com uma grande quantidade de moléculas bem densas, bem juntinhas, tá? E isso caracteriza uma área de alta pressão. Já o ar quente, por sua vez, é quente. Então essas moléculas, elas não precisam estar juntinhas, elas estão o quê? Dispersas. Elas estão mais dispersas. Então, essa seria a característica, tá, de uma célula de baixa pressão. Ar quente, baixa pressão. O que acontece? O ar sempre vai soprar das áreas de alta, onde a densidade é maior, onde as moléculas estão mais juntinhas, para as áreas de baixa pressão. Então, o deslocamento se dá das áreas de alta para as áreas de baixa pressão. Por isso é que a gente diz o quê? O ar frio, as áreas de alta pressão, são áreas dispersoras de ar. São dispersoras de ar. Empurra para as áreas de baixa pressão. E as áreas de baixa pressão são áreas o quê? Receptoras. Ou, se você preferir, são áreas de convergência do ar. Então, as áreas de alta pressão, áreas dispersoras, que empurram o ar para as áreas de baixa pressão, que são áreas o quê? Receptoras. Entendido isso, fica mais fácil da gente entender a chamada circulação geral da atmosfera. Entendido que o ar se desloca das áreas de alta para as áreas de baixa pressão, ao chegar à baixa pressão, o ar quente torna-se mais leve. Ao se tornar mais leve, o ar quente ele tende a subir. A gente diz que isso é um ar em ascendência. Então, nas áreas de baixa pressão, você vai ter o quê? Você vai ter um ar em relação à área de alta pressão, um ar mais quente, consequentemente um ar mais leve. A tendência é que esse ar ele suba. Tá? Esse ar ascendente nas áreas de baixa pressão, a gente costuma chamar de ciclone. Esse ar ascendente nas áreas de baixa pressão, a gente chama de ciclone. Já por sua vez, né, esse ar, quando ele chega lá em cima, ele esfria. Ao esfriar, ele tende ao quê? Descer. Ele chega numa área de alta pressão, ele desce. Ao descer e se dispersar na superfície, a gente chama isso de anticiclone. Então, o ar que sobe, a gente chama de ciclone. É o ar da baixa pressão. O ar que desce, a gente chama de anticiclone. É o ar das áreas de alta pressão. Beleza? Vamos com calma. Então, vocês estão vendo aí pela figura, vocês estão entendendo justamente o que acontece. Agora sim, agora a gente vai entender como é que isso ocorre, tá? De uma maneira geral. A gente está falando de uma maneira geral. Existem circulações específicas, que a gente fala depois. Mas a circulação geral, a gente vai falar agora. Onde o ar é mais quente na Terra? O ar é mais quente na linha do Equador. Por quê? Porque na linha do Equador, o Sol vai incidir diretamente nessa região que a gente chama de Equador e na região tropical, entre os trópicos. Nessa região em que o Sol incide perpendicularmente, nós vamos ter as maiores temperaturas. O ar vai ser mais quente. Sendo a região do Equador a região mais quente, ou do ar mais quente, a gente vai dizer que essa é a região onde nós vamos encontrar as áreas de menor pressão da Terra. Ar quente, baixa pressão. Por sua vez, nas áreas mais afastadas do Equador, ou seja, os polos, o Sol vai incidir de forma inclinada. Consequentemente, nessas áreas o ar vai ser mais frio. E bote frio nisso. Então, a gente vai dizer que os polos são as áreas de mais alta pressão da Terra. Tranquilo? Isso quer dizer o quê? Se a Terra não girasse, se ela fosse estática, isso quer dizer que nós teríamos o ar na superfície soprando dos polos em direção ao Equador, que é uma área de baixa pressão. Mas ao chegar ao Equador, aconteceria o quê? A ascendência do ar, porque o ar vai ficando mais quente, vai ficando mais leve e ele vai o quê? Subir.
Ao subir, ele esfria. Então, ele vai descer em direção aos polos. E aí, consequentemente, ele voltaria na superfície para o Equador. Subiria e desceria em direção aos polos. E a gente teria esse movimento constante. Porém, a Terra gira. Ao girar, a Terra vai ter interferência do ar de forma diferente por conta do raio. No Equador, o raio da Terra é maior. O ar vai ter uma interferência diferente, por exemplo, das áreas tropicais ou das áreas dos círculos, por exemplo. Aí isso a gente chama de efeito Coriolis. Isso é uma coisa de física, né? Na Terra, quando o objeto está em movimento, é como se ocorresse um desvio na trajetória, ou seja, como se uma força defletisse a trajetória do objeto. Esse é o efeito de Coriolis, que pode ser mais facilmente demonstrado por um gira-gira, pois tem o mesmo movimento rotativo, apesar de ser plano. Imagine duas pessoas em um gira-gira, jogando a bola um para o outro. Caso não houvesse rotação, a bola simplesmente seguiria uma trajetória retilínea entre os dois personagens. Porém, assim que se inicia a rotação, à medida que se joga a bola reta para o outro, a bola não chega ao seu destino corretamente e, para o receptor, a trajetória, ao invés de retilínea, for curvilínea. Na verdade, como ele é o referencial e está girando, apesar de para ele a bola fazer uma trajetória circular, a bola faz a trajetória retilínea. Porém, o personagem moveu-se devido à rotação. No exemplo do canhão, quando em relação ao referencial inercial, a bola tem um movimento retilíneo, enquanto que para um referencial não inercial, temos a impressão de que a bola tem um movimento curvilíneo. No primeiro caso, o referencial não está em rotação e, portanto, temos a percepção de que a bola não sofre um desvio devido à ação da força de Coriolis. Já no segundo caso, dizemos que tal movimento é resultado da ação de tal força, uma vez que tanto a bola quanto o referencial estão em rotação. Assim, concluímos que o movimento da bola depende do referencial. No exemplo do pêndulo, pode-se notar que o movimento da bola também depende do tipo de referencial, inercial ou não inercial. Dessa forma, semelhante ao primeiro exemplo, quando o referencial é inercial, temos a impressão de que o movimento é retilíneo, isto é, sem desvio. E, ainda em comparação ao primeiro exemplo, quando o referencial não é inercial, temos a impressão de que o movimento é curvilíneo, isto é, com desvio. Tais fatos podem ser observados no vídeo, no qual aparece a aceleração de Coriolis, vetor em azul, somente quando o referencial não é inercial, isto é, quando a câmera acompanha a rotação do disco. Veremos agora dois estudantes interagindo com o efeito de Coriolis. A primeiro momento, eles estão sobre uma plataforma giratória que está parada. Um lança uma bola para o outro. Como podemos ver, a bola anda em linha reta do estudante para o outro, tudo conforme o esperado. A seguir, a plataforma é posta em movimento em torno de um eixo, e quando um dos estudantes lança a bola em linha reta na direção do outro, ele falha. Em uma câmera fixada fora da plataforma, temos como referencial o próprio chão, e é a plataforma que parece girar. Um dos estudantes novamente irá tentar lançar a bola para seu colega, mas veja o que acontece. Nesse referencial, a bola parece ir reta, enquanto os estudantes é que parecem girar. Porém, acoplando a câmera na própria plataforma, temos esta como um referencial fixo, e nos parece que o resto do mundo é que está girando. Veja o que acontece quando um estudante tenta lançar a bola para o outro. Nesse caso, temos a impressão de que é a bola que faz uma curva, e que os estudantes estão parados. Agora, você é o estudante. Confira como você veria o lançamento caso um colega lançasse a bola para você. E aí, consequentemente, isso vai fazer com que nós tenhamos uma interferência na pressão mais ou menos a 30 graus e a 60 graus. Ou seja,
Se você tem uma área de baixa pressão, tá, no Equador, o ar sobe. Ele deveria descer em direção aos polos. Por quê? Aqui ele está muito úmido, tá? Ele vai ficando frio e seco, então a tendência é que ele desça em direção aos polos. Isso se a Terra fosse estática. Mas como a Terra está em movimento, o efeito Coriolis faz com que, ao descer, ele não chegue aos polos. Ele desça até mais ou menos 30 graus. E quando chega nos 30 graus, ele chega à superfície, o ar dispersa, o ar frio dispersa, e uma parte desse ar volta novamente para o Equador. Aí ele sobe, porque ele aquece, tá certo? Fica frio lá em cima, chove muito. E aí o que acontece? Ele desce novamente para os 30 graus. E aí, na superfície, ele acaba indo novamente para o Equador. E ele vai fazendo justamente esse círculo. A esse círculo nós chamamos de célula de Hadley. Hadley era um advogado que nas horas vagas brincava de meteorologista. E ele acabou descobrindo justamente esse esquema, tá? Por isso que é chamado de célula de Hadley. Pois bem, esses ventos frios, ao chegar à superfície nas áreas de 30 graus, e ao se deslocar para o Equador, eles são chamados de ventos alísios. Olha aí, os ventos alísios, que interferem muito no clima do Brasil. Sobem, porque o ar quente no Equador é quente, então ele sobe, tá certo? Chegando lá em cima, ele esfria, derrama toda a umidade e esfria. O que acontece? Ele volta para os 30 graus. De que maneira? Ele volta para os 30 graus seco e frio. Esses ventos são chamados de contra-alísios, ou seja, os que vão dos trópicos para o Equador são chamados de alísios. Os que vão do Equador para os trópicos são chamados de contra-alísios, justamente para as áreas dos trópicos, que é onde a gente vai ver, sabe o quê? A maioria dos desertos. Então, as áreas de alta pressão, que são de espessuras de ventos, tá? Quando elas recebem os ventos o quê? Secos e frios. O que é que ela faz? Ela joga para o Equador. E aí vai chegando ao Equador, a temperatura vai aumentando, vai absorvendo a umidade, ela fica quente e úmida. No Equador, sobe, tá certo? E aí tudo isso se repete. Esse ciclo a gente chama de célula de Hadley. Entendido? Nós temos então agora o quê? O que acontece? Nós temos agora o trópico e nós temos o polo. São áreas de alta pressão. Então, como é que vai haver esse movimento agora, de alta para alta pressão? Possível que haja um movimento. Porém, devido ao movimento em rotação da Terra e ao efeito Coriolis, o que acontece? Acontece que a 60 graus, nós obrigatoriamente temos que ter uma área de baixa pressão, para que a gente também tenha o quê? A circulação da atmosfera nessa área. Então, a 30 graus, nós temos uma área de alta pressão, a 60 graus, uma área de baixa pressão, e a 90 graus nos polos, uma área de alta pressão. Vai acontecer o quê? Dos trópicos, 30 graus aproximadamente, até 60 graus, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o mesmo movimento que nós temos do trópico para o Equador. Ou seja, na superfície, trópico, que é uma área de alta pressão, vai gerar um movimento do ar até o círculo polar, que está aproximadamente 60 graus, onde a pressão é baixa. Lá aquece, sobe e volta novamente para o trópico. Quando chega na superfície, se dispersa. E aí o que acontece? O ar volta novamente para o círculo polar, que é uma área de baixa pressão. Lá em cima, lá na baixa pressão, pesado, o ar mais quente, pesado, sobe, chove o que tem para chover ali, são áreas chuvosas, e aí, consequentemente, ele volta novamente para o trópico. E aí a gente vai ter mais um círculo. Só que esse círculo a gente não chama mais de Hadley. Agora a gente chama esse círculo de Ferrel. Ferrel é um outro círculo, que é a relação, a célula de Ferrel, círculo-célula, tá? A célula de Ferrel é uma célula que acontece entre o trópico
e o círculo. Aproximadamente, tá? Porque o círculo também está a 66 graus, então aproximadamente. Esses ventos que saem dos trópicos para os círculos polares são chamados de ventos de oeste. E do polo, já que é uma área de alta pressão, os ventos acabam se dispersando em direção ao círculo polar, que é uma área de baixa pressão. E aí repete-se tudo novamente, tá certo? A essa célula, ou esse círculo, a gente chama de célula ou círculo polar. E esses ventos que saem dos polos para os círculos, nós chamamos de ventos polares. Essa é a circulação geral da atmosfera. É complicadinho, mas eu espero que vocês tenham entendido. E se por acaso tiverem alguma dúvida, é só me procurar. Vocês sabem que eu estou aí disponível para vocês. Beleza, meus queridos? Bom, por hoje é só. Tá? Beijo, um abraço, Wakanda.